Valeu, galera. Obrigado aí. Deixa eu só acertar aqui a distância. Então, uma satisfação estar mais uma vez aqui no TDC. Deixa eu só pegar o passador, acho que é esse aqui, né? Ops. Então, vamos lá. A gente vai trazer um tema hoje para vocês. É algo que eu venho trabalhando há muitos anos, mas que venho sempre tentando simplificar, né? Então, que é esse tema da gestão de mudança. A gente sabe muito acontece na organização de vocês, né? Na organização de vocês que estão assistindo a gente aí de casa também. Mudança faz parte, né? A gente sabe que nem sempre é fácil, né? A maioria das vezes é difícil e, né, nós somos os profissionais que fazemos essas mudanças. Então eu tentei, né, sumarizar aqui algo que eu já venho trabalhando basicamente desde 2015, mas cada vez condensando mais, deixando mais fácil para vocês, trazendo nesse canvas do poder oculto, né, como impulsionar mudanças reprimidas. E o que são isso, né? O que isso acontece, o que vocês vão ver. Então vamos lá. Por que as mudanças falham? Né, esse ano eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, várias pessoas, né, participaram, responderam. A gente sabe que o LinkedIn também é uma bolha, mas que dá um bom termômetro ali para a gente saber o que está acontecendo. E o que né, as pessoas falaram nessa pesquisa? As pessoas trouxeram que qual é a maior barreira, né, para o processo de mudança e melhoria nas empresas e equipes? A gente teve ali cultura resistente à mudança, com 43%, e resistência da liderança, com 30%, falta de entendimento do problema, com 23%, e faltam técnicas e métodos, 5%. Então, na prática, a gente sabe que existe método pra caramba, tem livro pra caramba, um monte de conteúdo, né? E o que a pessoa fala? Ah, porque o pessoal é resistente, aí não vai mudar. Mas eu queria trazer para vocês que toda mudança vai ter resistência, né? A resistência ela é só um efeito colateral de qualquer processo de mudança. Por quê? Porque toda mudança gera algum desconforto, é muito mais fácil, né? Ficar onde a gente está, muito mais fácil, né? Ficar sentado, fazer a mesma coisa. E você geralmente está lá na organização para justamente fazer esse movimento. Então não espere, né? Eu queria também provocar aqui para que você nunca espere chegar numa empresa e nossa, que empresa legal, é só fazer a mudança. Não vai acontecer isso, não existe, né? Porque não tem. As pessoas estão lá, umas estão com medo, outras estão com receio, né? Estão com algum cenário. Então é isso que a gente vai tentar trazer aqui para vocês. Né? Eu já fiz várias mudanças, algumas não deram certo, várias deram certo. E eu acho que achei um atalho, né? E esse atalho que eu quero compartilhar com vocês, né? Para que vocês possam aplicar. Então, eu sou o Caco Mafra, né, sou o fundador da Caco Experience, eu já liderei, né, o time de agilidade em grandes empresas como a Senior, a RD Station, já fui co-criador também do Static Canvas, né, que é uma maneira também de fazer gestão de mudança, né, com o método Kanban, criei a formação Kanban Expert, sou parceiro, né, do Coletivação, do Agile Institute Brasil e do Software Zen. Também sou autor do livro Jornada Kanban na Prática, né, junto com outros autores, onde a gente trouxe várias práticas, né, facilitar esse acesso ao método Kanban. A gente está aqui na trilha de Kanban hoje com vocês. Também nas horas vagas, né, eu tenho minha família, Aline, o Ian, sou velejador, gosto de andar de bicicleta, gosto de remar de canoa havaiana. Então, se você, né, quiser me acompanhar, você pode também me acompanhar lá no Instagram, é só mirar aqui, tá? Você vai ou segue lá Caco XP, se tirar foto, né, marca lá, né, que depois eu reposto. Eu tenho compartilhado, né, vários conteúdos lá com vocês, né, para que vocês possam acompanhar. Mas, basicamente, né, o que eu quero já de cara, não espere aqui uma bala de prata, algo que vai resolver sua vida. Nossa, agora é a solução mágica. Não existe mágica, né? Tem trabalho, vai dar trabalho, qualquer mudança tem trabalho. Mas eu acredito que você pode encontrar alguns caminhos aí, alguns atalhos. Então, qual que é esse atalho? Pô, será que é o Static? Né? Eu estou sem acesso aqui, né, o pessoal do público lá, mas quem aqui já viu o método Static, né, de gestão de mudança Kanban? Ó, vários aqui. Não, mas o Static é uma abordagem, né, do método Kanban. Eu e o Lucas, a gente, né, criou esse Canvas que ajuda a trazer o pensamento sistêmico, entender o ambiente. Mas a gente entendeu mesmo, né, que com o Static ainda tem barreiras. Né? Ainda o pessoal beleza, até faz o mapeamento todo do Static, mas aí, pô, mas como é que começa? Por onde que vai? Qual que é o primeiro passo, né? Por mais que o Static já tem esse formato, eu pensei, cara, mas
Eu já fiz muita mudança até antes do Static e acho que tem alguns atalhos, né, que dá para a gente fazer. Então, o que eu queria, né, principalmente trazer para vocês é evite o medo. Qualquer mudança que você vai trazer para o ambiente, né, às vezes você chega lá, nossa, se a gente não mudar, a nossa empresa vai falir. Se você não mudar, seu emprego vai acabar. Cara, as pessoas vão começar a já procurar outro emprego, né? Porque, nossa, essa empresa já está falindo, já vou para outro lugar. Então, o John Kotter, né, que é um dos grandes referências, né, de mudança, esse é um dos pontos que ele traz bastante forte, e esse eu queria reforçar aqui com vocês. Nunca provoque, né, seja o engenheiro do apocalipse, né, que traz, nossa, vai acabar o mundo, temos que mudar, porque senão vai acontecer uma coisa muito ruim, né? Olhe a perspectiva da mudança, né, sobre algo que já existe, algo que pode acontecer, né? E como que a gente pode fazer isso? Impulsionando, né, as mudanças reprimidas. A gente falou hoje, né, na trilha de Agile e Kanban, vários, né, palestrantes citaram, pô, já tem mudanças, já tem coisas boas lá dentro, as pessoas sabem o que fazer, né? Às vezes a gente precisa só dar espaço. E esse é o atalho, né? As mudanças reprimidas são perguntas, soluções, sugestões, perspectivas que as pessoas já têm no ambiente de trabalho. O que a gente fala muito até no Lean, né? Pô, tem que ir lá no Gemba, né? Tem que andar lá no meio da galera, né? Senta junto, entende, escuta as pessoas. O que é isso? Pô, é entender o que as pessoas já estão vendo, né? E a gente potencializar. E essa é a ideia, né, dessa palestra de hoje. Como que vocês podem extrair isso de uma forma rápida, sem precisar, talvez, falar com todo mundo, mas falar com todo mundo ao mesmo tempo, né? Como que é isso? Então, eu chamei aqui carinhosamente, né, de 4 perguntas mágicas, né? Essas 4 perguntas mágicas, esse é o cenário que eu tinha. Então, de onde que elas surgiram, essas perguntas mágicas? Em 2016, né, eu fui entrar numa grande organização, ia fazer um trabalho com 400 pessoas, e eu tinha que resolver o problema. Eu tinha 2 semanas para entender o cenário para fazer alguma coisa. E esse era o... Ia acontecer alguma coisa, eu precisava, pelo menos, ou saber se aquele é o caminho certo, ajustar. Eu falei, caramba, não vai dar para falar com todo mundo, não vai dar para conversar com 400 pessoas, mas como é que eu escuto as 400 pessoas? Se eu não escutar, eu vou fazer cagada. Né? Eu não posso chegar ali impondo. É tudo que eu sempre disse que é errado, né? Ir lá cagando regra, né? Saindo, dizendo o que tem que fazer. Eu precisava ter essa visão sistêmica. E aí foi onde, pô, quebrando a cabeça, eu falei, cara, vamos fazer, né? Vamos trabalhar com as 4 perguntas mágicas. E quais são elas? Então, a pergunta mágica, a primeira é: eu fiz um formulário, mandei para todas essas pessoas, eu tive uma taxa de resposta aí de 30%, então que já me deu uma boa amplitude, tinha mais de 100 e poucas respostas. E aí eu consegui saber, né, as pessoas me falaram na pergunta 1, pô, na sua opinião, como que é a forma de trabalho atual, né, como que a sua equipe trabalha, como que você resolve, né, os problemas do cliente. Então as pessoas me contaram, elas contaram como que elas trabalham, o que acontece, como que é a relação delas com os outros. Tem gente que falou já prós e contras, né? Gente escreveu um livro, outro falou, eu acho que é ruim isso. Cara, aquilo ali foi uma riqueza de detalhes já para mim, já foi fantástico. Eu tive, né, mais de 100 respostas, pude já ter uma boa avaliação, já entendi várias coisas, né, de como a empresa funcionava, mas isso ainda não era suficiente, né? As pessoas me contaram muita coisa. Falei, caramba, não dá para resolver tudo isso aqui. E aí a segunda pergunta vem: pô, beleza, agora que você já carregou aí na tua memória RAM aí tudo como é que você trabalha, me diz aí quais são as oportunidades, o que você vê aí que dá para a gente melhorar nosso produto, serviço, né? O que você já vê aí, já vê que pode ser melhorado, pode ser ajustado. E as pessoas, né? Tem gente que conta 10 coisas, né? Você pede, a pessoa, né, entrega ali uma lista gigante, outro já fala pouquinho, enfim. Mas a coisa boa é que, né, as pessoas te contam um monte. Pô, legal. Então, se eles já sabem o que fazer, então, pô, por que não perguntar? Pô, se você pudesse fazer uma coisa, né, que é o item 3, né, de tudo isso que você me falou, qual que seria, se você pudesse fazer um, né, qual que você faria? Né, e por quê? E aí, pô, a pessoa me diz, ela priorizou. Pô, eu já tive uma lista, eu entendi como a empresa funcionava, entendi um monte de coisa que as pessoas já veem que pode ser feitas, e eu tenho uma lista de prioridade, né, que as pessoas já me disseram, olha, isso aqui é a coisa que mais resolve para a gente, porque isso. Pô, foi fenomenal. Eu falei, caramba, mas
Pô, as pessoas já sabem como elas trabalham, elas sabem os problemas, elas já priorizam. Se você já sabe, né, que tem que fazer isso, por que que não faz? Né? Qual que é a barreira? O que que te impede, né, de fazer isso? Você já sabe o que tem que fazer, já sabe, inclusive, o porquê. Né? O que que impede você de fazer esse processo de mudança? Né? E, claro, a pergunta ali está um pouco mais elaborada, mas essa, para mim, é a chave do negócio. Né? Ela é uma pergunta que vai revelar as cercas elétricas invisíveis. Né? Eu chamo de cerca elétrica invisível porque é aquele lugar que ninguém passa, né? Mas todo mundo, não, ali não pode. Ah, mas por que não pode? Não, aí conversa com aquele fulano ali, mexer nisso não dá, isso aí não dá para fazer, né? Aquele monte de coisa, principalmente esse cenário era uma empresa, né, de já 30 anos, então tem muita história lá, muitas coisas que não pode, mas ninguém sabe mais por que que não pode, né? Só não pode. E eu estava lá para desafiar essas coisas. Pô, se não pode, quem falou que não pode? Né? Se ninguém sabe, vamos fazer poder, né? E vamos se arriscar. Então, essas 4 perguntas, tá? Depois, galera, todo esse material aqui já vai estar disponível para vocês, tá? Vocês vão poder baixar no final, tá? Todos os slides aqui, mas fique à vontade aí para tirar as fotos também. O que que eu fiz? Pô, reuni essas 4 perguntas, né? Fiz toda uma análise. Pô, como é que eu faria hoje, né, se eu fosse fazer esse trabalho de novo? Alguém adivinha aí? A coisa que mais está sendo falada aqui no evento. Como que eu iria analisar todas essas respostas, esse monte de texto, um monte de informação? Chat GPT, eu ia usar o Chat GPT, né, que na verdade está no slide da frente ali, que é esse aqui, né? Eu iria usar o Chat GPT, mas lá em 2016 não tinha Chat GPT, então eu fiz tudo na mão, categorizei tudo. Mas o que que, né, essa categorização, né, me ajuda? Pô, eu peguei percepções isoladas, então percepções isoladas das pessoas, elas me falaram um monte de coisa, a pesquisa me ajudou a revelar, e aí eu tenho uma visão sistêmica das mudanças reprimidas. Ou seja, a mudança já está lá, tem um monte de gente querendo fazer, está todo mundo sedento para fazer. É só dar espaço. Né? Às vezes a gente cria um monte de cenário e traz um monte de complicação. Então, só isso aqui, tá? Só essa parte aqui já vale a palestra para vocês. Tá? Essas 4 perguntas mágicas é algo que eu guardei por muito tempo. Eu comecei a falar sobre elas esse ano de novo, porque eu não sabia como explicar para as pessoas como que elas vão analisar, né? Eu não sabia programar o meu jeito de ler a resposta e tal, e aí eu estava sem tempo para tentar pensar nisso, aí quando veio, né, o chat GPT, eu, né, já criei um monte de prompt e eu consigo ter todas as respostas. Aqui tá, né, a resolução ficou um pouco ruim aqui para quem está aqui, né, ao vivo, mas depois vocês vão poder ver no material, né, quem está talvez vendo de casa vai conseguir já ler. A gente conseguiu, né, com o ChatGPT, eu consigo categorizar, eu tenho lá quais são os cinco principais tópicos que as pessoas falaram, né, que tem tópico de melhoria. Depois vocês vão baixar o material, vocês podem clicar nesse link que vai estar aqui embaixo. Vocês vão ver todos os prompts que eu rodei. Esse é um dado real, é uma amostra. Tá? Isso que eu compartilhei aqui com vocês é uma amostra desse trabalho de 2016, onde tem toda uma série de prompts lá para analisar. Então, eu consigo analisar quais são os cenários, tem um pouco de detalhe. Eu vejo sobre a ótica do líder, do desenvolvedor, do analista de negócio, do gerente de produto, do QA, cada pessoa. Eu consigo analisar os sentimentos, se ele está vendo aquilo como positivo, como negativo, como neutro. Tudo isso, né, na época eu fiz tudo na mão, puta trabalho, tive que, né, gastar vários dias ali lendo e categorizando e montando planilha. Pô, hoje isso aqui faz em minutos. Então já vai estar disponível para vocês. Tá? Aqui tem. Depois eu posso também categorizar, pô, onde que estão as principais oportunidades, né? E eu consigo visualizar ali, eu consigo ver onde que e como que eu posso trabalhar isso. Então o ChatGPT vai te ajudar a principalmente já dar esse caminho. Então, mas claro, o ChatGPT não vai fazer a mudança por ninguém. Pô, mas já encurta bastante, vai te ajudar a analisar toda essa monteira de informação, né, e trazer ali, né, para o cenário, tá? Então, eu não vou explorar isso agora, mas, né, vocês podem acessar ali. A ideia não é falar de ChatGPT, e sim falar de mudança, tá? Mas que é uma ferramenta que acelera. Se você não quiser, né, vai lá, lê tudo, as respostas, categoriza, também dá certo. Então, o que que a gente consegue saber, né, de tudo fazendo essa pesquisa? Né, você pode rodar com uma área, se for uma área pequena, né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, ele falou, Caco, pô, vou fazer um trabalho, né, numa empresa e é 10 pessoas. Falei, cara, pega e conversa com as 10 pessoas e faz as 10 perguntas. Né? Faz as 10 perguntas, não, as 4 perguntas, você já vai ter uma boa perspectiva. Então, por exemplo, quando em 2018, quando eu fui entrar numa outra empresa, né, que eu fui fazer um trabalho,
Eu passei um dia lá na empresa e qual foi a pergunta, as 4 perguntas que eu fiz para as pessoas? Aquelas 4 ali. Eu passei a tarde, o dia inteiro perguntando para o desenvolvedor, para os coordenador, né, para os diretor, com todas as pessoas. Eu tentei conversar com pessoa de cada um. Pô, eu já consegui montar um panorama e aí eu decidi se eu queria trabalhar naquela empresa ou não. Consegui já ter uma perspectiva. Eles puderam perceber se a minha abordagem, né, de mudança valia a pena ou não, né, fazia parte, inclusive, do processo seletivo. E aí a gente começa, né, a ter o Canvas. Então, o Canvas do Poder Oculto, ele tem 6 partes. Né? A gente tem a primeira parte aqui, que é onde a gente vai extrair dessas perguntas. Tá? A gente vai extrair quais são o potencial da mudança reprimida, que, né, você vai categorizar ali com base no que as pessoas sugerem. Você vai pegar, vai categorizar, talvez pegar os 6 principais, ou os 5, os 4, enfim, você pode já trazer a ideia. Lembrem que nenhum Canvas é mágico e nenhum Canvas resolve nenhum problema. Qual que é a principal função de um Canvas? Né? Alguém sabe aí qual que é a principal função de um Canvas? Tangibilizar, enxergar, o que mais? Trazer a síntese ali, a linha de raciocínio. Então, na prática, todo o Canvas ele serve, né, para isso que vocês falaram, né, tangibilizar, trazer foco em linha de raciocínio, mas para comunicar, né? Porque, pensa, eu vou pegar aquele monte de pergunta, vou trazer uma planilha, um monte de texto, um documento gigante. Pô, num Canvas você vai, é uma síntese, né, para que você possa comunicar para mais pessoas, para as pessoas entenderem. Então você já vai trazer aqui, né, os potenciais reprimidos ali, os principais que a galera já falou. Você vai trazer aqui também as barreiras, né, que são as cercas elétricas invisíveis, são aqueles itens que você vai identificar lá na pergunta 4. Então a galera vai te dizer barreiras, né, coisas que impedem, coisas que dificultam. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma área, às vezes aquilo não existe, né, mas alguém falou que existe. Então são coisas que você vai tentar validar se existe mesmo essa barreira, se não, né, ou vai tentar buscar uma maneira de desmistificar. Feito isso, né, a gente vai para o segundo passo do Canvas aqui, que é mapear as pessoas envolvidas na mudança. Então, todo o processo de mudança vai ter lugar mais fácil, lugar mais difícil. Né? Não existe um caminho só. Né? Você vai identificar na tua organização, talvez se você estiver fazendo, por exemplo, naquele cenário que eu estava fazendo trabalho, eram 32 equipes, né, mais ou menos 400 pessoas, eu não precisava fazer o mesmo trabalho nas 32 equipes ao mesmo tempo. Pô, com certeza tem alguns lugares que está mais fácil, outro lugar mais difícil. Por onde eu vou começar? Pelo mais fácil ou pelo mais difícil? Pô, pelo mais fácil, né, onde está mais favorável. E como que eu descubro o mais fácil? Basicamente, essa matriz a gente vai olhar quem são os envolvidos na mudança, né? Você pode pegar lá os atores, aqueles, né, você pode até categorizar, né, pelas pessoas, ou trazer principalmente uma coisa que eu esqueci de falar. Geralmente, quando você vai fazer o trabalho, talvez com gerentes, diretores, né, que pessoas que dá tempo de você falar com eles, você não vai necessariamente mandar o formulário, né? Você vai entrevistar, vai falar com eles pessoalmente. Então você vai entender e vai trazer, cara, essas pessoas são a favor ou contra o movimento, né? Então você vai categorizar aqui em cima qual é a opinião em relação ao processo de mudança que está acontecendo. Qual é a influência dessa pessoa no ambiente da mudança? A pessoa tem alta influência ou baixa influência? Então, isso geram 4 quadrantes aqui, onde nós temos o patrocinador, que é a pessoa a favor e tem alto nível de influência, o propagador, que é a pessoa a favor, mas tem baixo nível de influência, e tem as pessoas que são contra, né? Que tem o resistente, que é quem tem alta influência e é contra, e o inconveniente, né? Ou o pincher, né? Aquele que fica latindo, mas não, né? Não faz nada, né? Só ignora. Ele fica incomodando, né? E geralmente não atrapalha muito, né? Só faz barulho. Então, o que que você vai buscar? Você vai buscar, né? Daí você vai categorizar aqui as pessoas, vai trazer, pô, então a gente tem um grupo de pessoas ali que são patrocinadores, né? Alguns que são os propagadores, os resistentes, os inconvenientes. Nesse cenário aqui, né? Eu vou ler aqui para todo mundo, né? Conseguir visualizar. A gente tem algumas pessoas importantes e a gente tem alguns grupos de equipes, né? Tem aqui a equipe A, que está aqui, né, no patrocinador, tem a equipe C, né, que está aqui no inconveniente, e a gente tem a equipe B que está ali, né, com um propagador ali, e além disso a gente pode trazer atores, né? O presidente, o diretor de produto, diretor de desenvolvimento, diretor de marketing, diretor de vendas, enfim, tragam todas as pessoas que
você considera a influência naquele ambiente, né, para que você possa entender. Onde que está o melhor lugar, né, para que você comece o processo de mudança? Cara, é ali no patrocinador, né? Onde tem patrocínio, o negócio é a terra fértil, né? A galera já quer fazer. Então, é você pegar o lugar junto com as coisas que as pessoas te falaram e ajuda a botar em prática. Então, a grande função dessa matriz é saber que, cara, não adianta começar por aqui, só vai levar pedrada. Começar por aqui também vai ser ruim, né? Começa onde está favorável. E depois, né, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer estratégia de movimentação. Então, aqui, por exemplo, tem um outro cenário, né, onde eu tenho muita resistência. Né? Eu fiz um mapeamento no ambiente e entendi que pô, tem mais gente resistente, mais gente contra do que a favor. Pô, vai ser mais difícil, vai dar mais trabalho, mas você já sabe, né? Tá claro ali, a visualização já te ajuda. Mas dá para mudar? Com certeza, né? Dá para mudar, só que não vai ser mais, vai ser com certeza mais lento do que, né, se fosse aquele cenário anterior, onde eu tenho mais pessoas a favor. Então, feito isso, eu já identifiquei por onde é o alvo, né, que eu posso, né, começar o trabalho. Então, algumas perguntas aqui que podem ajudar vocês também a entender, né, o cenário favorável. Ah, pô, eu tenho muita gente favorável para o processo de mudança. Onde que eu gosto de mudar? Ah, eu gosto de mudar onde tem mais dinheiro. Onde tem mais dinheiro, geralmente o impacto é melhor. Né? Então, a primeira pergunta é, pô, quem tem mais orçamento? Se eu tenho a opção de mudar um lugar que tem pouco orçamento e um lugar que tem muito, eu vou onde tem muito. Porque eu fazer alguma coisa que tem pouco, pode ser o melhor que for, vai dar pouco resultado. Né? Um lugar que tem muito dinheiro, muito resultado, muito possibilidade de resultado, às vezes pouca coisa lá já dá um baita resultado, dá muito mais impacto. E no cenário de mudança, o que você quer no primeiro momento é gerar impacto positivo. Quanto mais impacto você gera logo de cara, impacto bom, que as pessoas veem, o melhor é. Então, quais são os produtos, né, os serviços da empresa que dão mais dinheiro? Então, isso é importante também para você entender por onde você navega, né? Quem está nos principais produtos e serviços, quem tem mais relação, né, com os executivos. Então, principalmente aqui, às vezes você... Por que isso aqui é importante? Às vezes tem aquela iniciativa, aquele lugar onde os executivos olham com um olhar diferente. Pô, se você consegue fazer uma melhoria ali, né, e aquilo tem um reconhecimento diferente, talvez você ganhe mais patrocínio, ganhe mais investimento, né, e consegue potencializar o movimento de mudança. O começo, você tem que provar que aquilo é bom. Tá? Não adianta, ninguém vai mudar para algo pior. Né? Sempre que você for e as pessoas entenderem, cara, isso é pior, elas vão resistir, ninguém quer ir para um lugar pior. Então, a tua missão é que as primeiras mudanças que você faça, né, gerem um lugar melhor. Então, a gente conseguiu, né, mapear, entender um pouco, e a gente vai agora para um outro cenário. Né, nos últimos anos, o modelo de maturidade Kanban, né, e eu não vou aprofundar aqui tanto, né, o modelo maturidade Kanban veio para também apoiar o processo de mudança. Tem muita coisa lá, eu não vou abrir essa caixa, né, gigante com vocês, mas o modelo de maturidade Kanban, ele fala sobre cultura, resultado e práticas. Tá? Depois, quem quiser conhecer mais, né, pode, né, procurar mais informação. Mas, basicamente, a cultura representa, né, como que as pessoas vivem, como que, né, são coisas que as pessoas valorizam, se referem a eles com princípios, nomes, né, justificam. Tem os resultados, né, o quão eles são, quão eficazes, né, ou seja, o que sai dali. E as práticas, né, o como fazemos as coisas. A gente vai aprofundar, principalmente, né, para esse processo de mudança, quando você está começando, vamos pegar a questão cultural. Uma das análises, né, que surgiu no Kanban Maturity Model e que eu sinto que faltava, eu fazia de uma maneira empírica, e o Kanban Maturity Model trouxe de uma forma muito legal, né, e que eu trouxe aqui para esse Canvas, é o assessment social e cultural. Então, são 3 dimensões onde a gente avalia o quão favorável está aquele ambiente à mudança ou não. Então, isso vai te ajudar muito. Como que a gente vai avaliar? Então, o primeiro deles é a inovação social. Então, a gente vai entender se aquela organização é mais inovadora, se ela corre risco, né, se ela muda com mais constância. Então, você vai entender se é um cenário mais conservador ou mais liberal. E o que você vai fazer? Como se você vai botar uma barrinha ali. Ah, eu acho que é mais com base no que as pessoas me falaram. Eu entendo que, pô, eles são mais suscetíveis, mais fácil de mudar. Conservador geralmente muda menos, mais questionador, mais difícil, quer mais prova. Então, isso vai te ajudar a entender aqui um pouco
qual é o cenário. Então, quanto mais conservador, mais difícil, mais liberal, mais fácil. O segundo tópico, segundo é capital social. Então, aqui você vai conseguir perceber se as pessoas têm confiança umas nas outras, né, entre as equipes, entre os gestores, entre os líderes, entre os membros das equipes. Como é que está essa relação? Provavelmente você vai captar algumas dessas informações lá nas barreiras, naquela pergunta 4, as pessoas vão te falar também na pergunta 1, e você pode também navegar um pouco. Então você vai entender, se geralmente é um cenário de baixa confiança, ou seja, todo mundo desconfia um do outro, ou você não vai ver com essa palavra, mas você vai falar, isso é culpa de fulano. Você vai sempre ver muitos dedos apontados, né? Então, dedos apontados representam geralmente também um cenário de baixa confiança. E o terceiro é a coesão social, ou seja, como existe uma maneira que as pessoas fazem as coisas de um jeito uniforme, ou seja, processos, métodos, a forma como as pessoas veem o trabalho, né? Se tem uma coesão, ou seja, as pessoas já são mais alinhadas a tender a fazer as coisas do mesmo jeito ou respeitar regras, isso vai geralmente causar uma coesão social mais forte, isso vai ser mais fácil de mudar. Se você tem uma empresa que cada um faz de um jeito, um não confia no outro, o do outro é errado, o meu que é o certo, geralmente você vai ter uma coesão social mais fraca e isso vai ser mais difícil. Então, esses três aspectos, né, vão te ajudar para que você possa, né, fazer um tracejado ali e entender aonde que está a tua organização. Então, por exemplo, esse aqui era mais ou menos a organização que eu estava lá em 2016, né, onde era um cenário mais conservador, o nível de confiança estava ali, né, um médio, mas tinha uma coesão muito forte, né, uma coisa muito presente naquela empresa era que as pessoas gostavam de fazer as coisas do mesmo jeito, né? Por incrível que pareça, era bem forte isso, né? Existia uma discussão, mas uma vez decidido, as pessoas iam para um caminho. Então isso facilitava. Eles tinham mais uma orientação a tentar buscar método, né? Então isso ajudava a narrativa. Teve um outro cenário, né? Onde depois mais para frente eu trabalhei em outra empresa que já tinha um cenário mais diferente, né? Já era uma empresa mais orientada a startup. Então, cenário mais liberal, com alta confiança, mais uma coesão social mais fraca. Ou seja, as pessoas gostavam de fazer cada um do seu jeito, mas tinham confiança que o outro fazendo, mesmo o outro fazendo diferente, dava certo. Então, isso fazia com que a tua direcionamento não vai ser muito por método ou tentar padronizar as coisas, e sim, né, tem que manter uma liberdade ali, porque isso era importante, né, uma característica para eles. Então, isso aqui vai te ajudar a juntar, né, com as outras informações. Então, com base nisso, né, você consegue ter o potencial da mudança, as barreiras, as pessoas, né, e o assessment, e aí você pode, de fato, trabalhar nos últimos dois quadrantes, que são as ações e quais são, né, o que eu considero de sucesso, né, quais são os critérios que eu defino que a mudança deu certo. Esse é super importante, né? Muitas vezes a gente vai fazer um processo de mudança, vamos mudar de tal coisa para tal coisa. Beleza. Aí depois o que acontece? Depois de muda um tempo, e aí, deu certo? Peraí, vamos ver. E aí, deu certo? Todo mundo se pergunta, deu certo? E aí, deu certo? Faz uma pesquisa com as pessoas se deu certo. Define antes o que é certo, né? Isso é muito importante, por isso que está aqui, né, no Canvas. Você vai definir o que você vai fazer, e são pequenas ações aqui, não é para fazer um plano de um mês, provavelmente aqui é o plano, talvez você vai fazer dentro de semanas, no máximo no horizonte de um mês. Então, essa é a ideia do Canvas, o Canvas do poder oculto para impulsionar mudanças reprimidas, mudanças de curto prazo, pegar o que está ali, né, e impulsionar. Então, como que você vai escolher, né, por onde começar? Então, busque o ponto favorável, né, com menor esforço, que vai gerar, né, um impacto relevante. Então, a ideia de alavanca, né, alavanca é onde você bota menos esforço num lugar e gera, né, mais força no outro lado, né? Então, com pouca força, você levanta uma pedra, né? Você levanta bastante resultado. O Canvas vai te ajudar, depois quando você trazer isso, preenche as ações, o que você espera, e aí você pode, né, começar já a aplicar e, né, buscar o resultado. O que geralmente vai acontecer quando você começar o processo de mudança? Provavelmente, né, no processo de mudança, você vai trabalhar para principalmente aumentar o nível de confiança. Né? Teve palestras, né, inclusive na trilha, né, falando. Agora, né, há pouco teve a palestra falando sobre a formação de equipes, então isso tem a ver, você vai trabalhar esse aspecto, né, para formar melhor a equipe. Geralmente,
A variável lá de inovação social você vai mexer pouco e você vai talvez navegar um pouco a coesão social aqui. As pessoas vão entender mais de forma uniforme como são feitas as coisas. Você vai buscar as primeiras vitórias, então vai gerar resultado positivo no curto prazo, melhorar o ambiente, né? E olhando para as pessoas. As pessoas têm que perceber que melhorou. A mudança vai dar certo se as pessoas falar, cara, isso é legal, eu quero estar ali. Né? Mais gente quer entrar no movimento, mais gente quer aquilo. Então, busque equilíbrio nas ações, priorize de forma genuína a melhoria, né, no ambiente de trabalho. E dessa forma, né, você vai conquistar os primeiros adeptos. Então, a curva de adoção de produtos, né, essa curva bastante famosa, né, quando você vai ter a adoção de produto pelo mercado, você pode usar também no processo de mudança. Você vai começar pequeno, vai começar em algum lugar, uma equipe, um grupo, mais pessoas vão querer estar, e aí você vai cruzar esse abismo onde você vai talvez fazer a mudança grande, né, em toda a sua organização. E aí, com base nos resultados, você começa a trazer uns inconvenientes, né, para um cenário de ser propagador, né, eles começam a ver que, cara, é legal isso aí que eles estão fazendo, quero entrar junto, quero participar. Então você faz esse movimento do inconveniente para cá e você vai lá com o contra, né, a pessoa que era contra. Por que ela é contra? Geralmente ela é contra porque ela não viu o resultado, não viu acontecendo, e aí você começa, olha, tá aqui, ó, a gente fez, deu certo aqui, deu certo ali, mas eu quero ver dar certo lá em tal lugar. Pô, então vamos lá, vamos começar. E aí você começa a trazer eles para o jogo, negociando, né, e faz todo o trabalho. Então, depois disso, né, geralmente isso já vai dar um bom resultado. É possível que aí depois talvez você vai entrar mais profundamente no static, talvez vai mapear o serviço inteiro, vai entrar com mais potência, tá? Quem quiser depois conhecer mais sobre static, a ideia não é fazer uma palestra de static. Vocês têm aqui o Static Canvas, tem um post aqui, tem um playbook, tá? Quem quiser saber mais, baixa ali depois. Tem um conteúdo bem completo ali que vocês podem, né, absorver. Então, galera, né, o que eu queria trazer para vocês é basicamente quando a gente fala de mudança, é que o sistema nunca é a soma das partes, né? O produto das iterações entre as partes. Quando a gente está fazendo mudança, é muita negociação, é muita troca, né? E essa iteração é que vai, né, fazer o processo acontecer. Né? Quem trouxe isso para a gente foi o Russell Ackoff. Né? Então, com essa frase aí, né, eu termino aqui minha palestra e vocês podem, né, baixar já os slides aqui, só apontar aqui o celular, vocês vão se cadastrar ali, vocês já vão receber no e-mail de vocês os slides. E caso tenha alguma dúvida depois também, quem está, né, online, não sei se a gente tem aí espaço para perguntas, mas se caso não tiver, né, se cadastrando ali, vocês vão cair lá no meu Instagram também, vocês podem deixar a dúvida lá, pode me adicionar no LinkedIn, né, eu estou sempre disponível aí para poder apoiar vocês, e muito obrigado.